dia. Thank you for the invitation to be here, those of you who organized this conference. Obrigado pelo convite de poder estar aqui e a quem organizou esta conferência. As they said, my name is Hunter Gately. Como já foi dito, o meu nome é Hunter Gately. I've been to the very northern part of Finland, where it's in the Arctic Circle. Eu estive ou estou no norte da Finlândia, I've been as far south as the Mediterranean Sea. já perto do mar Mediterrâneo. I've been in the Transcarpathian Mountains in the Black Sea. Eu estive perto do Monte Carpátia, no mar Negro. We're here now today in Portugal. E agora estamos em Portugal. And no matter where you are on the continent of Europe, E não interessa, não importa onde quer que tu estejas na Europa, one thing will always be true. uma coisa será sempre verdade. Conferences are always behind the schedule. As conferências estão sempre atrasadas, estão sempre a correr atrás do horário. If you have your Bible, Se tens a tua Bíblia contigo, go with me to Acts chapter 3. por favor, abre em Atos capítulo 3. Acts chapter 3. Atos capítulo 3. I thought that I had a lot to cover, and then I saw the text that Brother Jairo preached. Eu pensei que o meu texto já era muito longo, o texto que eu tinha que cobrir esta manhã, mas depois eu olhei para o texto que o pastor Jairo teve de pregar. So I'm going to ask you to read chapter 3 for us, and then I'll pray. Então vamos ler Atos capítulo 3 e depois oramos. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abrão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Let us pray. Oremos. Father, we thank you for your word. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, We thank you for your spirit. agradecemos-te pelo teu Espírito, We thank you for your son. agradecemos-te pelo teu Filho. We ask now that as we look at this text that you would help us. Pedimos, à medida que olhamos para este texto, que tu nos ajudes, We ask that you would make the truths that are here in front of us clear. que tu tornes a verdade da palavra de Deus clara a todos nós. We would ask that you would help us to be inspired by the example of the apostles. Oro para que sejamos inspirados pelo exemplo dos apóstolos. We ask for your spirit to help us now. E oramos para que o teu Espírito nos ajude neste momento. In Christ's name that I pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So when you read a chapter like this, you need to ask a few important questions. Então, quando lemos um capítulo como este, há algumas questões importantes que temos de fazer. We know that Luke wrote the book of Acts. Nós sabemos que Lucas escreveu o livro de Atos. Peter tells us that men wrote as they were carried along by the Holy Spirit. E Pedro diz-nos que eles escreveram à medida que eram guiados pelo Espírito Santo. So this word isn't just Luke's words, it's God's word. Portanto, esta porção das Escrituras não é apenas a palavra de Lucas, mas é a palavra de Deus. There's a reason why he wanted us to have this recorded for us to read today. Há uma razão pela qual Deus determinou que esta porção das Escrituras ficasse escrita para nós hoje. So whenever we read the book of Acts, a good question to ask is why do we have this story recorded? Então, uma boa pergunta a fazer ao ler o livro de Atos é: por que é que nós temos este texto aqui? So if there's one theme or one point that I want us to retain today, it's this. Então, há um ponto importante que eu quero que retenhamos esta manhã e é o seguinte: The gospel is the power of God for salvation. o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. It's Romans 1:16. É o que diz Romanos 1,16. To the Jew first and also to the Greek. Primeiramente para os judeus e depois também para os gregos. There is one way and one name in heaven under which men are saved. Há um único nome e uma única maneira pelo qual todo o homem pode ser salvo. And it's the proclamation of the message of Jesus Christ. E é através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. It's what Jairo explained to us in the previous session. É o que o pastor Jairo anunciou e falou para nós na sessão anterior. About his life, about his death, about his resurrection. Acerca da sua vida, acerca da sua morte, da sua ressurreição. It's about his ascension now into heaven. A sua ascensão também aos céus. And his work here on the earth. E da sua obra aqui na terra. So as Jairo explained, we have the foundations laid for the early church. Então, assim como o pastor Jairo mencionou, foram lançadas as fundações para a igreja. Acts chapter 1 and 2 set the stage for Peter's sermon here. Atos capítulo 1 e 2, eles preparam o palco para tudo aquilo que nós vamos ver aqui. Christ has ascended. Cristo ascendeu aos céus. The Spirit has descended. O seu espírito desceu sobre a terra. The church is growing. A igreja cresce. From Christ dying alone on the cross. Desde o momento em que Cristo morreu na cruz. To 120 gathered in the upper room. Para muitas pessoas que se reuniram naquele lugar. To now more than 3,000 here in Jerusalem. Para que agora em Jerusalém mais de 3.000 pessoas estão reunidas. And Peter and John are ministering here. E Pedro e João estão a fazer o seu ministério aqui. So I want to break up this chapter in 4 sections. Então eu irei partir este capítulo em 4 porções. And I want to ask for your help to remember these 4 sections. Então, e eu preciso da vossa ajuda para que se lembrem destas 4 secções. 4 words. 4 palavras: Love, amor, power, poder, plan, plan, plantar ou plantação, glory. E glória. Can you remember that? Conseguem lembrar-se disto? What's the first word? Qual era a primeira palavra? Plan. 2. 3. 4.
You guys need some more coffee. Vocês precisam de mais café. So 4 sections for this chapter. Então, 4 secções aqui neste mesmo capítulo. First is the love of the gospel message. A primeira é o amor da mensagem do Evangelho. Starting in verse 1, we're told that Peter and John were going to the temple at the 9th hour. Iniciando no versículo 1, vemos que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. So they wouldn't be going alone, they're going with a large group of people who are going to the temple for worship. Então eles não estão a caminhar sozinhos, eles estão a caminhar em conjunto com um grande número de pessoas a orar no templo. And in verse 2 we see there's a man who is lame from birth who they came across. Então, e no versículo 2 nós vemos que havia um homem coxo de nascença e que estava a ser levado. And in stories like this, where it's describing an event that happened in the past, E em histórias como estas, em que está a ser descrito um evento que aconteceu no passado, the specific details matter. os detalhes específicos importam. We're not given information that is irrelevant. Não estamos aqui a ter informação irrelevante. So it's clear that this man who was there was lame as long as he's been alive. Então é importante mencionar que este homem era coxo desde nascença. I was in the city of Rome once, Uma vez eu estive em Roma and I saw a woman who was begging for money on the side of the street. e eu vi uma senhora que estava a pedir esmola na estrada, And I walked past her and I walked around the corner, na rua, e eu passei por ela and her foot was deformed, it was backwards. e o seu pé estava deformado. And I turned back around the corner to walk back past the woman. E eu voltei pela esquina e dei uma volta pela senhora, And this woman who I thought was lame, e esta senhora, que eu pensei que ela estava a pedir esmola e que estava enferma, she grabbed her foot and put it straight então ela agarrou no seu pé e endireitou and walked off like she was never crippled. e caminhou como se nada tivesse acontecido. So this case was not a case of deceit in the book of Acts. Então este caso aqui não era um caso de burla ou de engano. We're told that this man that was carried to this spot was known by all to be a man who was crippled from birth. Então nós vemos aqui no relato que esta pessoa era conhecida por todos por ser um coxo desde o seu nascimento. And in verse 2 we're told that he's sitting by the gate that was called Beautiful. E no versículo 2 vemos que ele estava sentado diariamente à porta do templo que se chamava Formosa. And there's not a specific historical record for which gate that would be for the city or the temple. E não há um detalhe, um relato específico de que porta era esta, em específico. But there was one specific gate that was well known for its beauty. Mas havia uma porta específica que era bastante conhecida pela sua beleza. It was plated in gold. Era lacada a ouro. So it would be a large door which people could go through. Então havia uma grande porta na qual as pessoas entravam. So here we have a contrast, this golden, beautiful gate Então temos aqui um contraste. Esta porta maravilhosa de ouro and this poor crippled man. e este pobre homem. And he was there because one of the religious practices was as people walked to the temple, they would give out money. E então ele estava ali porque uma das práticas religiosas daquele tempo era que as pessoas passavam e davam dinheiro a essas pessoas. And in verse 3 it says this man saw Peter and John and began to ask for alms. E no versículo 3 vemos que, vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. There have been many times that I've been asked for money, E houve muitas vezes em que já me pediram dinheiro. and nearly every time I say no. E muito raramente eu disse que não. But let's look at what Peter and John did. Mas reparem o que é que Pedro e João fizeram. In verse 4, Peter got the man's attention. No versículo 4, Pedro chamou a atenção do homem In verse 6, he spoke to the man. e disse, olha para nós. E no versículo 6, ele fala a esse homem. He says, I do not possess silver and gold, Ele diz, eu não possuo nem prata nem ouro, but what I do have I give to you. mas o que tenho, isso te dou. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, walk. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. So the apostles didn't have money to give. Então os apóstolos não tinham dinheiro para dar. They had something that was better than money, Eles tinham algo que era melhor que o dinheiro. better than silver and gold that one day will be destroyed. Melhor do que o ouro e prata que um dia serão destruídos. They healed the man. Eles curaram esse homem. It says later that he rose up and he walked. E aqui diz no relato bíblico que este homem levantou-se e começou a andar. The apostles helped him in verse 7 to walk. No versículo 7 diz que até os apóstolos o tomaram pela mão e o ajudaram a andar.
And he went up with them to the temple where they were going. E esse homem foi com eles para o templo, onde os discípulos se estavam a dirigir. And in verse 9 and 10 we're told that all the people recognized this man was now walking. E no versículos 9 e 10 vemos que toda a gente reconheceu que aquele homem que era coxo de nascença agora estava a andar. This man had the reputation from birth of being lame. Este homem tinha uma reputação desde o seu nascimento de ser coxo. And now he's known as one who can walk. E agora ele passa a ser conhecido por alguém que consegue andar. So it appears that they all went to the temple together for the service that was going to be held. E então eles agora começam a dirigir-se para o templo, para aquele culto de oração que iria acontecer. As we go out with the gospel, E à medida que nós saímos com o Evangelho, as we go out with preaching and proclaiming that they need to repent and believe, à medida que vamos e andamos e pregamos o Evangelho para que outras pessoas creiam e se arrependam, the gospel is not all that we should go out with. o Evangelho não é tudo o que nós devemos entregar às pessoas. Last week, I was in the country of Romania, Na semana passada eu estava na Roménia and they were working in a certain village, e estávamos a fazer ali uma obra numa determinada vila and there were many people who had disabilities. e havia muitas pessoas que tinham algum tipo de deficiência. And so the church will go and they'll provide medical equipment for these people who are in need. E então a igreja também estava a ir e a providenciar algum equipamento médico para essas pessoas que estavam em necessidade. And with these gifts, they'll also preach the gospel. E é também através destas ofertas que também o Evangelho também prolifera. And 2 years ago, they had a first convert in this village in Romania. E há 2 anos atrás eles tiveram o primeiro convertido nesta vila na Roménia. It was a woman whose son was crippled from birth. Era uma mulher cujo filho estava enfermo desde o seu nascimento. And the church was not able to heal the man, but they were able to show him love. E a igreja não era capaz de curar esse homem, mas tinham a capacidade de mostrar amor. And with the love to preach the gospel. E através do amor ao pregar o Evangelho. And with the gospel, the woman believed. E através do Evangelho essa mulher veio a crer. And now there's a church there with more than 60 who gather every Sunday. E agora existe uma igreja ali onde 60 pessoas se reúnem a cada domingo. We should not only show love and give things to people who are in need. Não devemos apenas mostrar amor e simplesmente dar coisas a pessoas que estão em necessidade. There are some missions who would go and would build houses or create wells for Há water. algumas missões que até vão e constroem casas e procuram construir ou dar ferramentas às pessoas para que elas cresçam And financeiramente. those are very good things to do. Essas são coisas boas a ser feitas. But if we give people water and we give people clothing, Mas se damos às pessoas água, se damos roupa também às pessoas, if we give them food and a better life, se lhes damos comida e uma vida melhor, and they're never told about their eternal problem, e elas nunca ouvem, nunca lhes dizemos acerca do seu eterno problema, never told about the gospel of Christ, se nunca lhes dizemos, nunca lhes falamos acerca do Evangelho de Cristo, never called to repent and believe, nunca os chamamos ao arrependimento e a crer, they will die and go to hell. eles vão morrer e vão para o inferno. They will be comfortable Eles estarão confortáveis and they will remain in their sin. e eles irão continuar nos seus pecados. So with the gospel and with good works, we can go into the world. Então, através do Evangelho e de boas obras, nós podemos ir até este mundo. That's the way that some theologians understand this first part of this passage. É desta forma que alguns teólogos entendem esta primeira parte da passagem. Is the focus on good works with the gospel. É no foco das boas obras com o Evangelho. Now we just read in Acts chapter 1 and Acts chapter 2 about many signs and wonders. Então nós já lemos em Atos 1 e 2 o relato de vários sinais e maravilhas. So it should be fresh on our minds the way those signs and wonders were described. Então a forma como esses sinais e maravilhas foram descritos, eles devem estar frescos na nossa mente. The point of Jesus doing miracles was not so people would be healed. O ponto de Jesus Cristo fazer milagres não era simplesmente para que as pessoas fossem curadas. It was so that people would believe the words that he said. Era para que as pessoas crescem nas suas palavras. Many people could come and claim the things that he claimed. Muitas pessoas podiam vir e dizer que faziam as coisas que ele fazia. We know there were false prophets who Nós came. sabemos que eles eram falsos profetas, ou afirmar as mesmas coisas que Jesus afirmava, e esses eram falsos profetas. And the apostles also came with signs and with wonders and with miracles. E os apóstolos também vieram com sinais e milagres, But it was to attest that their message was true. mas era para atestar que a mensagem era verdadeira. Yesterday I was walking around in the city Houve um dia que eu estava a andar na minha cidade and I saw a sign that was pointing to a grocery store. e eu vi um sinal que estava a apontar para uma mercearia.
And the sign said 850 meters this way. E o sinal dizia a 150 metros por aquela direção. I didn't stop at the sign and say, finally, I've arrived. Eu não parei à frente do sinal e disse, oh, finalmente cheguei. I walked 850 meters to get to the store. Eu andei 100 e tal metros até chegar a essa loja. Once I was at the store, I didn't say, I wish that I was back at the sign. E quando eu entrei na loja, eu não pensei, não, quem me dera estar de volta ao sinal. The sign directed me towards the purpose of why I was walking. O sinal redirecionou-me para o propósito pelo qual eu estava a andar. Once I was at the store, I didn't think again about the sign. E quando eu estava dentro da loja, eu não pensei mais no sinal. Gifts and miracles and signs are the same way in the New Testament. Então, sinais e maravilhas e milagres funcionam da mesma forma no Novo Testamento. The Old Testament prophets prophesied about a Christ, a Messiah who was to come. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram acerca do Messias prometido que estava por vir. They were looking forward and anticipating Christ. Eles estavam a olhar em frente e a antecipar a vinda de Cristo. In the New Testament, these signs and miracles testify that they were ones who had been with Christ. E estes milagres e sinais no Novo Testamento testificavam de que esse era realmente Jesus Cristo. Christ is the point. Cristo é o centro. He's the fulfillment of every promise. Ele é o cumprimento de cada promessa. He is the Word of God himself. Ele mesmo é a palavra de Deus. But by verse 10 in our text, Mas aqui no versículo 10, na nossa passagem, a crowd is being amazed at the sign. uma multidão, ela fica maravilhada pelo sinal. They're amazed at the man and his healing that happened. Eles ficam maravilhados pelo homem e pela cura que aconteceu. So that's the love of the gospel message. Este é o amor da mensagem do Evangelho. What was our second word? Qual era a nossa segunda palavra? The power. O poder. The power of the gospel message. O poder da mensagem do Evangelho. Starting in verse 11. No versículo 11. So Peter was very aware of what the crowd was doing. Então Pedro estava bastante consciente daquilo que a multidão estava a fazer. In verse 11, it appears that they left the temple after the service and went to Solomon's portico. Então no versículo 11 nós vemos que eles saíram então do templo, não é? E correram para este pórtico chamado de Salomão. This would have been a large place where a large crowd could gather. Era grande lugar onde uma grande multidão se podia juntar e reunir. And Peter probably saw that they were looking at the man and saying, "Wow, I can't believe that you're healed." E Pedro muito provavelmente olhava para a multidão e via que eles estavam, uau, que grande cura aconteceu com este homem. Maybe they were even asking, "How can I have the same healing for me?" E muito provavelmente eles estavam a perguntar, como é que eu posso ter essa mesma cura para mim? And in verse 12, Peter begins his message. E no versículo 12, Pedro começa a sua mensagem He says, "Men of Israel, e diz, Israelitas, why are you amazed at this? por que vos maravilhais disto? Why do you gaze at us, Porque fitais os olhos em nós, as if by our own power or piety we had made him walk?" como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. What's Peter doing here? O que é que Pedro estava a fazer aqui? He's recognizing the crowd is enamored with the sign. Ele está a reconhecer que a multidão estava maravilhada pelos sinais, They are quick to give glory to men. que eles estão a dar glória ao homem, They are quick to praise Peter and praise John, que eles estão mais propensos a louvar a Pedro e a louvar a João, thinking that in their own power or in their own piety they can perform a miracles. pensar que pelo seu próprio poder ou pela sua própria piedade eles estão a fazer esses milagres. But you remember what he said when he spoke to the man who was crippled. Mas lembram-se o que é que ele disse a este homem? He didn't say, "In my name I say rise and walk." Ele não disse, no meu nome, levanta-te e anda. He said, "In the name of Jesus Christ." Ele diz, no nome de Jesus Cristo. And there's some times when we think about missions, we can have the same attitude. E há vezes em que, falando e pensando acerca de missões, nós podemos ter a mesma atitude. When you have a conference, you want to invite somebody who's well known. Quando temos uma conferência, tu queres convidar alguém que seja conhecido. When somebody who's not well known cannot come, you end up with me and Pastor Bobby. E se essa pessoa conhecida não pode vir, vocês convidam-me a mim e ao pastor Bob. When you think about missions and going to foreign countries, what do you think? E quando falamos acerca de missões e pensamos nisso em países estrangeiros, o que é que pensas? You think, man, people who go and move as missionaries, they must really love God. E pensas, uau, estes missionários que estão a sair do seu país e a vir para aqui, eles devem mesmo amar a Deus. You think they can do things that I cannot. Se calhar pensas, eles conseguem fazer coisas que eu não consigo.
and you excuse yourself from participating in missions. Então começas a dar desculpas para ti mesmo para não participares em missões. It's never about the man or the messenger or the thing the messenger does. Nunca é acerca do homem, do mensageiro ou daquilo que o mensageiro faz. Every godly missionary will always point to Christ. Cada missionário piedoso irá sempre apontar para He will Cristo. testify, nothing in myself is why God chooses to use me. Ele sempre irá testificar não aquilo que ele faz, mas aquilo que Deus o usa para fazer. He uses the weakest and the least of these. Deus usa as coisas mais fracas deste mundo. So Peter in this text in verse 12 is quick to point out that fact. Então, Pedro, no versículo 12, ele é diligente em apontar para esse facto. He points them not to the power of men, but to the power of the gospel. Ele direciona-os não para o poder de homens, mas para o poder de Deus. In front of a large crowd, he continues addressing them. E ele, à frente de uma grande multidão, ele continua a interpelá-los. So these would be Jews, Então estes seriam judeus, the Jewish people, o povo judeu, very familiar with the Old Testament, muito familiarizados com o Antigo Testamento taught from birth about their spiritual heritage. e falam muitas vezes acerca da sua herança espiritual. So he begins in verse 13 speaking about Abraham and Isaac and Jacob. E ele começa então no versículo 13 a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jacob is not the last man through whom God spoke. Jacó não é o último homem pelo qual Deus falou. Peter identifies Jesus, the servant of Jesus, or Jesus, the servant of God. Pedro identifica Jesus, o servo de Deus. The same God as the Old Testament fathers. O mesmo Deus dos pais do Antigo Testamento. And look at what he says about Jesus in E verse reparem 13. o que é que ele diz no versículo 13 acerca de Jesus. The one who you delivered and disavowed in the presence of Pilate, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, after Pilate had decided to release him. quando este havia decidido soltá-lo. And then in verse 14 he continues, Então no versículo 14 ele continua: you disowned the holy and righteous one. Negastes o santo e o justo. And instead of this Messiah, Jesus, you asked for a murderer to be released. E em vez do Jesus, o Messias, vocês pediram para que um homicida fosse liberto. It takes a bold man to speak this in front of the Jewish people. É preciso uma grande coragem, um homem realmente corajoso para falar isto à frente destas pessoas. They killed Jesus. Eles mataram Jesus. Nothing says they wouldn't also kill him. Não há nada que nos diga que eles também não o matariam a ele. In verse 15 he continues, but put to death the Prince of Life, No versículo 15 ele continua e diz: mataram o autor da vida, the one whom God raised from the dead. a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. What's he saying to them? O que é que ele está a dizer a este povo? You Jews, Vocês, judeus, the one who the promises were given to, aqueles a quem as promessas foram dadas, the rulers who lead you and guide you in truth, os guias que vos guiaram na verdade, you're responsible for killing Jesus. vocês são responsáveis por matar Jesus. They were the ones who wanted his death. Vocês foram aqueles que desejaram a sua morte. They have that guilt resting upon them. E têm essa culpa a repousar sobre eles. Peter doesn't just say these bold things and then run from the portico. E Pedro não diz estas coisas corajosas e simplesmente começa a correr. In verse 16, he explains why he's saying these things. No versículo 16 ele explica o porquê de estar a dizer essas coisas. He speaks about faith. Ele fala acerca da fé. Faith in Christ. Fé em Jesus Cristo. Faith in Christ that resided in Peter. Faith in Christ that resided in Peter. Fé em Jesus Cristo que habitava em Pedro. He identifies faith as the reason why the man was healed. Ele identifica a fé como a razão pela qual este homem foi curado. Peter testifies it was not the power that he had or the man's power. E Pedro especifica que não era o poder que estava nele ou que fez curar esse homem. He says it's the faith that we had in Christ, Ele diz que é a fé em Cristo, the one that you killed. aquele a quem vocês mataram. That's the power of the gospel. Esse é o poder do Evangelho. Faith, Fé, belief, crer, trusting in Christ. confiar em Cristo. To take a man who is known for being crippled De fazer passar um homem que era conhecido por ser coxo de nascença and to give him a reputation for being healed. e a dar-lhe uma nova reputação de ter sido curado. To take Peter, who at one point in time denied Christ 3 times, De pegar em Pedro, que uma vez que ele negou a Jesus por 3 vezes and was now standing and preaching with great e que agora boldness. estava ali em frente àquela multidão a pregar o Evangelho de forma corajosa e The ousada. faith that takes sinners like us, É a fé que pega em pecadores como nós, that Christ uses to save each and every one who were saved. que Cristo usa para salvar
That's the power of the gospel. Esse é o poder do Evangelho. Ending in verse 16. E no versículo 16, What was our third word? qual é a terceira palavra? Plan. Plantar ou plantação. The plan of the gospel message. A o plan? Ok, o plano da mensagem do Evangelho. Starting in verse 17. No versículo 17, Peter continues his sermon. o Pedro continua o seu sermão. After he's given God the glory for doing this great work, Então, depois de dar a glória a Deus por ele ter feito estas grandiosas obras, he continues speaking to them. ele continua a falar ao povo. He excuses them and says, I know that you acted in ignorance in what you did when you killed Jesus. E ele, de certa forma, desculpa-os, dizendo: eu sei que o fizestes por ignorância. But he speaks about God working through prophets. Mas ele fala de Deus a trabalhar por meio de profetas. So let's consider a few different perspectives. Então vamos considerar algumas perspectivas diferentes. From the Jews' perspective, Da perspectiva dos judeus. this Messiah who claimed that he was the Messiah they killed. Este Messias que afirmava ser o Messias que eles mataram, From Peter's perspective, da perspectiva de Pedro. what does he see? O que é que ele vê? This Messiah Este Messias died morreu and was raised again. e ressuscitou. From God's perspective, Da perspectiva de Deus, what does God see? o que é que Deus vê? It was not a surprise that Christ came to his own and his own did not receive him. Não era uma surpresa de que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. But he purposed, he predestined, he planned Mas ele já estava predestinado that his Christ would suffer, de que Cristo iria sofrer, that his servant would come to the earth and suffer. de que este servo de Deus, Cristo, viria à terra e iria sofrer. God announced it beforehand through the prophets. Deus já tinha anunciado previamente por meio dos profetas. God is not the author of sin. Deus não é o autor do pecado. It was necessary that Christ came to die. Era necessário que Cristo viesse e morresse. It was not outside of the sovereignty of God Não estava fora da soberania de Deus to send Christ de trazer a Jesus Cristo for him to be killed para ser morto and for him to be raised again. e para ressuscitar dentre os mortos. So Peter's teaching them these things. Então é isto que Pedro lhes está a ensinar. They would be very familiar with the Old Testament Eles prophecies. estavam muito familiarizados com as profecias do Antigo Testamento. And he's kind of putting them into a corner. E ele começa a encostá-los num canto. He's not letting them have an excuse if we didn't know that he was the Messiah. Ele não deixa que eles criem desculpas neles mesmos, de In que verse- nós não sabíamos que era o Messias. In verse 19, he calls them to repent. E no versículo 19 ele chama-os ao arrependimento. He calls them to return to the way that they know. Ele chama-os a arrepender-se e a converter-se dos seus caminhos. Salvation comes through one way, A salvação vem apenas de uma forma, through repentance através de arrependimento and through faith. e através da fé. And he's calling them, repent and believe in this Christ, E ele está a chamá-los: arrependei-vos e creiam em Jesus Cristo, so you will be forgiven for your sins. para que vocês sejam perdoados dos vossos pecados. But he adds something here Mas ele acrescenta algo aqui, in the middle of verse 19. no meio do versículo 19. In order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. No meio do versículo 20, que diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Let me ask you a question. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. How long did it take for you to repent and to trust in Christ? Quanto tempo levou para que tu te arrependesses e confiasses em Jesus Cristo? Were you stubborn Estavas a ser teimoso na tua vida? when you knew God was convicting you of sin? Sabias que Deus te estava a convencer do teu pecado? When you knew he was calling you to come to him? Quando sabias que Ele te estava a chamar para que te convertesses a Ele? When you were living your life as a sinner and he would prick your conscience? Quando estavas a viver a tua vida em pecado e Ele estava a assolar a tua consciência? Did you finally give in to the call of God Quando é que tu finalmente te rendeste ao chamado de Deus? with repentance and with faith? Com arrependimento e fé. And was it not a time of refreshment? E depois disso não houve um tempo de refrigério, A time of renewal? um tempo de renovação, A time of forgiveness? um tempo de perdão, A time of grace? um tempo de graça? That's what he's promising for these people. É isto que Ele está a prometer a estas pessoas. Think about what happened here. Pensem naquilo que está a acontecer aqui. The Jews killed God's only son. Os judeus mataram o unigênito Filho de Deus. These people standing in front of Peter were directly responsible. Estas pessoas que estavam à frente de Pedro, elas eram diretamente And responsáveis. he stands before them and offers this message. E Ele está diante deles e oferecer esta mensagem. Every one of you are guilty.
Todos vocês são culpados, condemned in your sin, condenados nos vossos pecados, committing one of the worst sins of all. a cometer um dos piores pecados de sempre. And what does Peter offer them? E o que é que Pedro lhes oferece? Repentance, Arrependimento, faith, fé, love, amor, the Spirit. o Espírito. Everything Peter had been given by Christ with his gospel message, he offers to them. Tudo aquilo que Pedro recebeu por meio do Espírito e por meio do Evangelho, é isso que ele oferece a este povo. Peter recognized the sovereignty of God in salvation. Pedro reconhece a soberania de Deus na salvação. He sees that even though these things happened, it was all in God's plan. E ele diz, mesmo apesar de todas estas coisas terem acontecido, fazia tudo parte do plano de Deus. He recognizes that Christ has already come. Ele reconhece que Cristo já veio, And in verse 21, e no versículo 21, that Christ will come again. que Cristo iria voltar. He speaks of these days that we have as God's plan of a period of restoration. E ele fala destes tempos, não é? É necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. He's speaking to the Old Testament people of God. Ele está a falar às pessoas do Antigo Testamento acerca de Deus. Many years before, many centuries before, Alguns séculos atrás, they would have been a people who walked closely with God, havia pessoas que andavam com Deus, receiving the 10 Commandments, receberam os 10 mandamentos, being led by cloud and by fire. eram guiadas pela nuvem e pelo fogo. At one point having David as their king on the E throne. a dada altura eles tiveram Davi como seu rei. But you know the story. Mas conhecemos a história. Kings over Israel who did not love the one true God. Houve reis em Israel que não amavam o único e verdadeiro Deus. God's instruments for worship removed and idols put in their place. Instrumentos que Deus tinha decretado e determinado para a adoração foram substituídos por ídolos. And then the Messiah came, E então o Messias veio. the long-awaited Messiah. Realmente o ansiado Messias. And how did the Jews treat him? E o que é que os judeus fizeram? Not with a warm reception, Eles não tiveram uma recepção calorosa, not with gladness and cheering, não com pompa e circunstância, but with crucifixion. mas ao crucificá-lo, com crucificação. They hung him on a cross. Eles penduraram-no numa cruz. And Peter recognizes now is their chance. E Pedro reconhece que agora é a oportunidade deles. It's a period to restore them to what they had before. É um período deles serem restaurados. No longer worshiping in a temple, Não mais a louvarem num templo, no longer sacrificing animals, não mais a sacrificarem animais, no longer working for their salvation, não mais a trabalharem para a sua salvação, but he's telling them to come to Christ. mas ele está a dizer-lhes para virem até Cristo. In this day that we live between 2 days, Nesta era, between the day that Christ ascended entre o tempo em que Jesus ascendeu aos and the céus day in which Christ will return. e entre o tempo em que Jesus irá voltar. This is the message that we have Essa é a mensagem que nós temos for all the earth, para toda a terra, for every nation, para cada nação, to come to him para virem até Jesus for Cristo, times of renewal para tempo de renovação, in this period of restoration. neste período de restauração. So Peter continues Então Pedro continua speaking. a falar He quotes Moses e ele cita Moisés, in verse 22. no versículo 22. The Lord will raise up for you a prophet O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta. like me from your brethren. To him you shall give heed to everything he says to you. Um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. What was our fourth word? Qual era a nossa quarta palavra? Glory. Glória. The Jews looked to Abraham as their father. Os judeus olhavam para Moisés como seu pai. They looked to Moses as their prophet. Eles olhavam para Moisés como seu profeta. They looked to their leaders as their priests. Eles olhavam para os seus líderes como seus profetas, proclamadores. But what Peter is testifying to is that none of that matters. Mas aquilo que Pedro está a dizer é que nada disso importava. Christ has sent the prophet. Cristo enviou. No, Christ is the prophet. Cristo é o profeta. Christ is the high priest. Cristo é o sumo sacerdote. Christ is the king. Cristo é o rei. And if you're looking back and you miss Christ, you miss everything. E se olhamos para trás e não olhas para Cristo, perdeste a Cristo, tu perdeste tudo. God will not share his glory with another. Deus não partilha a sua glória com ninguém. He created every single one of us. Ele criou a cada um de nós. And our worship is due to him.
criados para adorá-lo somente a Ele. And we worship him through Christ. E nós adoramos, louvamos a Deus através de Cristo. If you do not have the Son, you do not have the Father. Se tu não tens o Filho, também não tens o Pai. And so to finish his sermon here, he's testifying that if you miss Christ, you miss everything. Então, ele está aqui para terminar este sermão. Se vocês passam ao lado daquilo que Jesus Cristo é, vocês passam ao lado de tudo. In verse 25, he reminds them again of the blessing from Abraham. E no versículo 25 é feita aqui uma promessa que foi dada a Abraão. And he's showing them how through Abraham and through his seed, all the nations will be blessed. E Pedro mostra também de como, através da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Through Abraham's seed, Christ, all the nations will be blessed. Através de Abraão e através de Jesus Cristo também, da sua semente, todas as nações seriam abençoadas. So it's no longer just one nation worshiping God. Então não é mais apenas uma nação a louvar a Deus. No longer one nation bending their knee and giving glory to God. Não mais uma única nação a dobrar os seus joelhos e a dar glória a Deus. But the work of mission is to take this message and to take the news, what Christ has done. Mas o trabalho de missões é muito pegar nesta mensagem, pegar na mensagem do Evangelho e naquilo que Cristo fez. To every tribe and tongue and nation on the earth. E falar a cada tribo, a cada nação, a cada língua na terra. That's what he's telling them here. É o que ele nos está a dizer aqui. And how did they respond? E eles responderam. We forgot to read the first 4 verses of chapter 4. E agora vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 4. But if you were to stop here, how do you think they would respond? Como é que vocês achariam que eles iriam responder? On occasions in the Gospels, they would pick up stones to throw at Jesus. Há ocasiões que nós vemos nos evangelhos em que eles pegam em pedras e começam a atirar. He would have to hide from them because they wanted to kill him. Eles queriam efetivamente matá-lo. But Peter here preaching Mas Pedro aqui a pregar, the same message that Christ preached, ele está a pregar a mesma mensagem que Cristo pregou. empowered by the same spirit that Christ had. No poder do mesmo espírito que Cristo tinha. It says that as he spoke to the people, E diz, falavam eles ainda ao povo, many people believed. E ao falar eles ao povo, muitas pessoas creram nessa mensagem. In the last chapter, we saw more than 3,000 people who No último believed. capítulo, nós vimos que mais de 3.000 pessoas creram. And in chapter 4 and verse 4, we saw more than 5,000 who came to faith. E no capítulo 4, versículo 4, nós vimos que as pessoas que chegaram até à fé eram mais de 5.000. This is the glory of the gospel message. Esta é a glória da mensagem do Evangelho. That God does not only come to judge his enemies, Que Deus não simplesmente vem julgar os seus inimigos, but with his spirit mas pelo seu Espírito and with the gospel, e com o Evangelho, he can make his enemies into his friends. Ele pode tornar os seus inimigos em seus amigos. So they responded in faith and in repentance Então and eles rejoicing. responderam em fé, arrependimento e Ele com alegria. God opened their eyes and changed their hearts. Deus abriu os seus olhos e mudou os seus corações. And if God could do that 2,000 years ago through a sermon of Peter, E se Deus pôde fazer isso há 2.000 anos atrás por meio do sermão de Pedro, he still does it for us today. Ele também o faz hoje no nosso meio. I've been traveling for about 2 weeks in Europe, Eu estive a viajar pela Europa durante 2 semanas, in different churches, in different countries, in different cities. em diferentes igrejas, diferentes países, diferentes cidades. And I've met people who were saved in the last year. E eu conheci pessoas que foram salvas no último ano. Some of you here were saved within the last year. Alguns de vocês, se calhar, foram salvos no último ano. It shows that Christ is not finished bringing salvation to the earth. Significa que Deus ainda não terminou em trazer salvação a esta terra. We are still in this period of restoration. Ainda estamos aqui neste período de restauração. So what do we do E o que nós fazemos então? in this time that we're in Neste tempo no qual nós estamos, with this message that we have? com esta mensagem que nós temos? Missions. Missões. What is missions? O que é missões? It's taking this good news of the glorious gospel to every corner of this earth. É pegar nesta mensagem do glorioso Evangelho e levá-la a cada canto da terra. To cities where Christ is not preached. A cidades onde Cristo não pregou. To nations where he is not known. A nações onde Cristo não é conhecido. To countries where there's Christians with no church to praise him. A países onde há cristãos sem igreja. To languages where there's no Bible for them to read. A idiomas nos quais
quais não há Bíblias que eles possam ler. It's the psalm that we read earlier before Jairo's session. É o salmo que nós lemos antes da sessão do pastor Jairo. The psalmist proclaims, "Let the nation be glad. Que as nações se alegrem. Let the nations rejoice and exult and hope in the glory of Que God." elas se alegrem e exaltem a glória e a esperança do Evangelho. So that's the message of missions. Esta é a mensagem de It's missões. the same work that we have from Acts chapter 3 until this day É a today. mesma obra que nós vemos aqui em Atos que nós devemos fazer também nos dias de hoje. And until Christ returns to the earth. E até que Cristo volte a este mundo. So what is missions? Então o que é missões? Missions is a demonstration of the love of God. Então missões é uma demonstração do amor de Deus. While we were yet sinners, Christ died for us. Ainda que nós sejamos pecadores, Cristo morreu por nós. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. In Ephesians 2, we're told that we're dead in our trespasses and sins. Em Efésios 2 nós vemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. And then in verse 4, E no versículo 4, but God, mas Deus, being rich in mercy, sendo rico em misericórdia, because of the great love with which he por loved causa do us, grande amor com que nos amou, when we were dead in our trespasses and estando nós sins, mortos nos nossos delitos e pecados, made us alive together with nos Christ. deu vida juntamente com Cristo. So the message, missions is a demonstration of God's love, Então missões é uma demonstração do amor de Deus, a proclamation to the world that God is love. a proclamação ao mundo de que Deus ama. Missions is a demonstration of the power of God. Missões é uma demonstração do poder de Deus. There is one way in which men can be saved. Há uma única maneira pela qual os homens podem ser salvos. If we go out with a message that's wrong, Se nós vamos com uma mensagem errada, if we go out with an idea that's mistaken, se nós vamos com uma ideia errada, we go out thinking if we only have the right plan for how to save the world, we can save the world. então se nós vamos com uma ideia, se nós tivéssemos um plano de como salvar o mundo, nós salvaríamos o mundo. If we have books and we have the right marketing campaign, Se nós temos os livros certos ou uma campanha de marketing correta, if we can raise enough money, then we'll be able to accomplish the purpose. então se nós levantássemos dinheiro ou fundos suficientes, nós iríamos conseguir alcançar o propósito. None of that is the power of God. Nada disso é o poder de Deus. And God loves to show his power. Então Deus ama e mostra o seu amor. He uses the weakest and the smallest and the least of these. Ele usa as coisas mais fracas, as coisas mais pequenas e insignificantes deste mundo. And with his Holy Spirit E com o seu Santo Espírito and the power that comes there, e o poder que vem por meio disso, he uses men like Peter to proclaim this message. ele usa homens como Pedro para proclamar essa mensagem. Missions is a demonstration of the plan of God. Missões é uma demonstração do plano de Deus. Think about it from a person's perspective. Pensem numa perspectiva humana. You've been praying for a church plant. Nós estão a orar por uma plantação de igreja. You've been praying for nations that don't have the gospel. Estão a orar por nações que não conhecem o Evangelho. And from their perspective, maybe they have no idea somebody somewhere is praying for them. E se calhar eles que lá estão não fazem ideia de que alguém em algum lugar está a orar por eles. So when you show up to preach the gospel to them, it's a surprise. Então, quando efetivamente vamos a esses sítios e pregamos o Evangelho, é uma surpresa. But from your perspective, you've been planning and working and praying and thinking. Mas da tua perspectiva, tu tens estado a planear, a orar e a pensar. But from God's perspective, Mas da perspectiva de Deus, long before any of us were born, muito antes do nosso nascimento, long before any of us ever gave any thought for salvation, muito antes de qualquer um de nós ter tido algum pensamento acerca da salvação, long before Christ came to the earth, muito antes de Cristo ter vindo ao mundo, he gave a promise. Ele deu-nos uma promessa. He had a plan. Ele tinha um plano. He's working out his plan that he made many thousand years ago Ele está a trabalhar em prol do seu plano que ele já determinou muito antes, for how to bring salvation to the earth, de como trazer salvação a este mundo, for how to bring light to the darkness, como trazer luz para as trevas, for how to take a wicked generation and make them righteous. como pegar numa geração perversa e fazer dela uma geração justa. Missions demonstrates the plan of God. As missões demonstram o plano de Deus. And lastly, E por último, mission demonstrates the glory of God. missões demonstram a glória de Deus. Why do we have missions? Por que é que fazemos e temos missões? Why do we go out with the gospel? Por que é que nós saímos com o Evangelho? As one theologian said, Como um teólogo disse, missions exist because worship doesn't. missões existem porque a adoração não existe. Let us die and our names die with us. Que o nosso nome
possa morrer conosco. Let organizations for missions die and go and be forgotten. Que organizações morrem e sejam esquecidas. Let Christ's name advance. Mas permitam e deixem e façam com que o nome de Cristo Let avance. his kingdom come. Deixem que o seu reino venha. Let there be places where Christ is not worshipped. Que existam lugares onde Cristo não é adorado. Turn to him, confessing with their mouth and bending their knee. Que se rendam a Ele e que dobrem os seus joelhos diante dele. This is what we want as God's people. É isto que nós queremos como povo de Deus. Every place in every corner of every country Cada lugar, cada canto de cada país, joining us together with one voice, praising the one true and living juntarem-se a God. nós em uma só voz a louvar o único Deus vivo e verdadeiro. All glory to him. Toda a glória a Ele. All worship to him. Toda a adoração a Ele. All praise to him. Todo o louvor All entregue a credit to Ele. him. Todo o crédito que seja dado a Because Ele. that's what we'll be doing in heaven forever. É o que nós estaremos a fazer no céu por toda a eternidade. And when this earth and this heaven pass away, E mesmo quando a terra e os céus passarem, in this new heavens and new earth, nos novos céus e nova terra, falling down with the elders who are around the throne now, mesmo com todos os líderes e anciãos ao redor, ao redor do trono, crying out, worthy, 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 dos anjos a louvar realmente ao Senhor, digno, digno és. is the Lamb of God who was slain Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, to receive blessing and glory and a honor receber honra e glória now and forever. agora e para sempre. Amen. Amém? Would you pray for us? Vamos orar. Senhor, graças te damos acima de tudo pela tua palavra, Pai. Obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela penetra os nossos corações, Senhor, e que nenhum de nós fique indiferente à tua palavra, mas que realmente sejamos moldados por ela, aperfeiçoados por ela, à imagem de Cristo, Senhor, e que a cada instante das nossas vidas nós possamos render-te honra, glória e louvor. Senhor, que realmente possamos repousar não em nós, que não possamos desejar que o nosso nome seja conhecido, mas que acima de todas as coisas o nome de Jesus Cristo seja conhecido, Senhor, e outras almas possam render ao autor e consumador da nossa fé, a Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti, fiéis no pouco, fiéis no muito, Senhor. Ajuda-nos a nós, como Teus filhos, Pai, a realmente levarmos, Senhor, a não nos envergonharmos do Evangelho de Jesus Cristo, pois Ele é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Que possamos ser fiéis, que possamos estimular-nos uns aos outros também ao amor e às boas obras, Senhor, e que possamos efetivamente ser parte da Tua missão, Senhor, do Teu plano aqui na terra, Senhor. E que em todas as coisas nós possamos refletir o caráter de Jesus Cristo, Senhor, e levar outros também a glorificar o Teu santo nome. É isso que pedimos, desejamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.